Olá, eu estou lendo aqui o capítulo 20 de Apocalipse e nesse capítulo em especial está falando sobre o milênio, está falando sobre os 1000 anos que a Bíblia nos diz que será um deserto o planeta. Satanás estará preso, acorrentado aqui por ocasião desses 1000 anos onde os salvos estarão no céu fazendo parte também do julgamento, da segunda fase do juízo de Deus. Agora, quando eu começo a ler aqui o verso 7, que eu vou ler aqui agora, 7 e 8, acaba trazendo algumas dúvidas para muitas pessoas. Olha só o que diz. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de suas prisões, ou de sua prisão, e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os ajuntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Se a gente está lendo aqui que Satanás sai para julgar ou para tentar povos das nações, dá a entender de que haviam nações aqui. Se a gente fala que no milênio a terra será desolada, que nações são essas que Satanás, quando ele foi solto, saiu para investir, enganar para a última batalha? Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Este é o programa Na Mira da Verdade, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Nós sabemos, você sabe, quem faz esse programa é você. São as dúvidas, são os questionamentos, as perguntas que vocês mandam pra gente e elas são colocadas na mira e são respondidas à luz da Palavra de Deus. Quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu queria mandar hoje 2 abraços especiais. Hoje eu estive numa loja e encontrei um irmão católico chamado Lázaro, um irmão que gosta muito do programa. Irmão, foi uma honra tê-lo encontrado e agradeço por você gostar tanto do nosso programa. Que Deus abençoe a você. E a loja onde eu estava era a loja da Sônia Rezende, né? Que Deus abençoe, Sônia, você, o seu esposo, o seu filho, todos os funcionários aí onde vocês trabalham. Obrigado também pelo carinho demonstrado para conosco. Professor, a gente tem que agradecer sim a todos os nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus, os nossos irmãos da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, os nossos irmãos das igrejas pentecostais que acompanham o nosso programa, da Quadrangular, da Renascer. Temos queridos irmãos em todos os lugares, todos filhos de Deus que têm o interesse cada vez mais de estudar a Palavra de Deus, compreender melhor a Palavra de Deus, e esse é o programa para isso. Nós aqui não estamos impondo nenhuma doutrina, o que nós apresentamos no programa Na Mira da Verdade é a Palavra de Deus, são as dúvidas que acabam chegando sobre a Palavra de Deus. Vários temas, e isso aí é normal, todos nós que estudamos a Bíblia, volte e meia nos deparamos com algo que a gente não compreende ou tem dúvida. E aqui a gente tem a chance, pela bênção que é esse homem, Leandro Quadros aí, Deus tem abençoado tanto ele em dar os textos na mente dele, fácil de ser encontrados e tem nos ajudado bastante. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e muito obrigado a você que tem acompanhado e que tem feito o nosso programa acontecer. Muito bem, professor, nós abrimos o programa sobre o texto de Apocalipse capítulo 20, que fala ali do milênio. Só que quando a gente chega ali a partir do verso 7, dá uma ideia de que Satanás vai tentar os povos das nações e dá uma ideia de que essas nações existem ali.
se logo depois que ele é solto, ele vai tentar essas nações estavam pela terra durante o milênio, professor? Como é que é isso? Se nós lermos aqui o contexto do próprio capítulo 20 e um versículo do capítulo 19, nós resolvemos isso e percebemos que não há nenhum problema com o texto. Primeiramente, o capítulo 19, a partir do verso 11 até o 21, ele retrata a volta de Cristo, né? Cristo vindo como um grande cavaleiro, vencedor da besta e do poder representado pelo falso profeta. E na segunda vinda dele, olha a sequência do que acontece. Além de os justos serem arrebatados para o céu, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o verso 21 de Apocalipse 19 diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, de uma forma aqui poética, é descrito que na volta de Jesus, todos os ímpios serão mortos. E aí vem a sequência do capítulo 20. Então, ou seja, depois que os ímpios são mortos com, entre aspas, a espada que sai da boca de Cristo, não é? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Agora vamos ver o porquê que ele não engana mais as nações e por que depois do milênio ele pôde enganar as nações. Vamos seguir a leitura. Verso 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Esses são os salvos que foram arrebatados. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses são os justos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Quando é que eles foram mortos mesmo? Na segunda vinda de Cristo. Li Apocalipse 19, 21. Esses restantes desses mortos não vão reviver até se completar os 1000 anos. O que isso quer dizer? O que o texto está sugerindo? Se eles não vão reviver até se completarem os 1000 anos, quer dizer que ao se completarem os 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados. E já que os ímpios serão ressuscitados, aí diz o texto, o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o verso 5 disse o que mesmo? Que o restante dos mortos, os que foram mortos no capítulo 19, verso 21, não reviveram, não é? Até se completar os 1000 anos. Então, completa-se os 1000 anos, agora acontece outra coisa. Verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Tá, aqui já são os ímpios ressuscitados. Não tinha nenhum ímpio vivo no planeta Terra enquanto Satanás estava aqui. Agora, depois que se completam os 1000 anos, aqueles que vão receber o castigo e depois a segunda morte, que tem autoridade sobre eles, aí eles ressuscitam. E o João, ele usa aqui uma linguagem, quando fala em Gog e Magog, ele tira essa linguagem de Ezequiel 38 e 39, né? Que representa... Gog e Magog eram um grupo, eram pessoas, era um rei, não se tem uma certeza entre os eruditos, mas eram nações inimigas de Deus. Então, para demonstrar o grande número de ímpios que serão ressuscitados,
Então ele menciona o nome Gog, os nomes Gogs e Magog que se encontram em Ezequiel 38 e 39. Então, a sua dúvida, meu irmão, é resolvida se você ler Apocalipse 19, 21 e Apocalipse 20, dos versos 1 ao 7. E depois, na sequência, você vê que esses ímpios ressuscitados marcham pela superfície da terra, né, estão tão corrompidos que Satanás consegue ainda convencê-los, assim como Satanás é corrompido, de que eles ainda têm mais uma segunda chance de tentar tomar o governo de Deus. E eles vão rodear a cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai estar descendo na terra, e de repente, diz aqui o texto bíblico, vai sair fogo do céu, castigá-los e depois consumi-los. Aí pecado e pecadores deixarão de existir e Deus vai poder restaurar a total ordem do universo. Muito bom, professor, muito bom. Estamos apenas começando o nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, lugares onde a gente vai lá e pesca a sua pergunta ali nos comentários, e também no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá? Você pode mandar a sua pergunta, que ela vai ser pescada. Como, por exemplo, essa que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Eudes, ele é de Serra dos Aimorés, Minas Gerais. E a pergunta dele, professor, é a seguinte. Professor, me explique sobre o amor de Davi por Jonas, quando ele fala que prefere o amor do amigo que de uma mulher. Essa é um texto da Bíblia onde muitos acabam achando estranho e até mesmo outros acabam utilizando para comprovar, quem sabe, esse amor afetivo entre homens. Professor Leandro Quadros, o que a gente pode extrair da Bíblia nesse contexto aí, desse texto onde Jonas diz que ele amava muito Davi mais do que o amor de uma mulher? Aqui o que acontece nesse texto, eu vou aqui procurar o capítulo especificamente, aqui há uma grande valorização da amizade entre Davi e Jonatas, que era filho do rei Saul. Mas não há nada no texto que sugira que eles tivessem alguma relação homossexual. Isso é ver no texto aquilo que o texto nem sonha em dizer. Até porque Davi, como nós sabemos, ele gostava até demais de mulher, não é? Ele deveria até gostar menos, né? E Davi era mulherengo demais e gostava até demais de mulher. Deus até nem queria que ele gostasse tanto assim, né? Então, quando você vê a amizade de Jonatas para com Davi, o que acontece? No verso 1 do capítulo 18, diz assim, ó: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Qual é o tipo de amor aqui envolvido? Não é um amor erótico. Amar como a própria alma é o segundo mandamento da lei de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui não tem um amor erótico. Aqui tem um amor de amigo. Um amor fiel de amigo. E aí segue aqui o texto dizendo, né, no momento, na verdade, não é aqui nesse capítulo, mas mais para o final, quando Davi descobre a morte de Jonatas, né, aqui no capítulo 28, né, e 27, Davi fica extremamente triste, pesaroso pela morte de Jonatas. Aí ele fala assim que a amizade de Jonatas tinha muito mais valor para ele do que o amor de 1000 mulheres. Então ele faz uma comparação entre amizade e amor de mulheres. Não faz uma comparação entre um amor erótico de Jonatas e o amor erótico de mulheres. Então, o contexto é totalmente outro e repito, como eu disse antes, Davi gostava de mulher até demais, né? Ele poderia ter gostado um pouco menos, que ele não teria tanto problema como ele teve. Então, dizer que Jonatas e Davi tinham uma relação homossexual é uma distorção do texto bíblico, assim, descarada. A pessoa realmente é muito irresponsável para distorcer o texto bíblico dessa maneira.
Ok, mais uma perguntinha. Essa agora chegando para pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Marcelo Abreu. A pergunta dele é a seguinte. Ele é lá de São Luís do Maranhão. O que quer dizer lá em Gênesis, professor, quando o Senhor faz separação entre as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento? Sabemos que o firmamento é o nosso céu. O que quer dizer então isso? Quando Deus faz a separação do firmamento, das águas de cima e das águas de baixo, onde diz lá em Gênesis no início, o que ele está querendo dizer ao escrever isso na Bíblia, professor? Aqui é o seguinte, aqui na linguagem bíblica, ele quer dizer que ele está fazendo a separação entre as águas dos rios e mares com a atmosfera, né? A atmosfera é uma camada, diríamos, gasosa, né, que protege a Terra. Então, é esta separação entre essas, entre aspas, águas que protegem a atmosfera dos rios e mares que estão aqui abaixo da Terra. É só uma linguagem bíblica de falar isso, né, que Deus, a partir dali, cria a atmosfera como nós temos, separando-a das demais águas. Ok, muito bem. Outra pergunta aqui do Nicolau, nós temos ainda 3 minutinhos. Se a Igreja Adventista é sola Escritura, como explicar os acréscimos de história de Ellen White? O Nicolau de Quixaramobim, Sergipe. Professor, nos escritos de Ellen White, ela acrescenta algo à Bíblia, professor? Nas histórias bíblicas? Por exemplo, tem um relato da história de Balaão, detalhes que de repente ela conta ali. Isso está acrescentando alguma coisa na Bíblia? Nós não podemos confundir acrescentar com dar detalhes. É diferente, né? A acusação que é feita de que Ellen White acrescentou algo à Bíblia, ela pode ser feita para qualquer comentário bíblico, né? Muitas coisas que estão num comentário bíblico, elas não estão diretamente no texto, mas são detalhadas a partir do texto. O autor comenta, reflete, filosofa, o teólogo, né, faz teologia a partir do texto. Então, Ellen White não acrescenta nada à Bíblia, né, até porque ela nem tinha essa missão profética, autoridade para isso. A Bíblia é perfeita. Ellen White mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 78, que é por esta palavra Bíblia que nós seremos julgados. Nós não seremos julgados pelos escritos dela, seremos julgados por esta palavra aqui, a Bíblia. Então pense em Ellen White o seguinte, ela detalha certas coisas como faz qualquer comentário bíblico. E esse detalhamento é inspirado, professor? Aí é o que é o detalhe, nós cremos que é inspirado porque foi profetiza, né? Agora, obviamente, o telespectador que não crê, ele vai estudar mais sobre o assunto, vai ver se foi uma profetisa ou não, e ele vai perceber que o dom profético dado a ela não tinha intenção nenhuma de complementar a Bíblia. A Bíblia não precisa de complemento. Ela tinha o dom profético porque Atos 2, 17 e 18, entre outros textos, promete que nos últimos dias Deus continuaria falando pelos profetas, não só pelos bíblicos, mas pelos profetas também não canônicos, né, que não têm livros na Bíblia. Pois então a afirmação é correta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é sola Escritura mesmo. Sola Escritura mesmo. Nenhuma doutrina, todas as nossas doutrinas podem ser provadas sem os escritos de Ellen White. Todas elas. Agora, os escritos de Ellen White lançam uma luz muito importante. Agora, se quisermos pegar qualquer doutrina nossa e excluir os escritos de Ellen White para provar essas doutrinas, pode fazer isso perfeitamente, não tenha dúvida alguma. Muito bem, está aí. Se você quiser tirar essas dúvidas, quiser ver algum escrito de Ellen White, algum livro que você possa, quem sabe, tirar as suas dúvidas, eu convido você, quem sabe um dia você ler um livro aí da senhora Ellen White e você vai ver exatamente a coerência em cada detalhe na palavra de Deus. Um livro que a gente poderia indicar para você que de repente nunca leu nada sobre ela. Eu acho que o livro Grande Conflito é um clássico, é um dos livros que já foram mais traduzidos, mais vendidos. Eu acho que seria importante você ter em suas mãos um livro como esse, O Grande Conflito. Tem a ver com toda a história da redenção, toda a história dos últimos momentos da história da humanidade, e você vai ver que tudo está baseado na palavra de Deus. Muito bem, nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, tem muita pergunta chegando aqui por todos os lados. A sua dúvida pode estar na mira, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter a sua companhia e nesse bloco eu já abro apresentando para você o nosso curso bíblico gratuito que oferecemos aqui no Na Mira da Verdade. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Tema que está relacionado com os últimos dias em que vivemos, o tempo do fim. Para você ter esse curso bíblico na sua casa, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver aqui do lado direito, no canto superior, tem lá, peça seu curso bíblico gratuito. Você clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro com seus dados postais para que ele chegue direitinho para você. Não perca tempo não. Milhares de pessoas já pediram isso. Se você ainda não pediu o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, não perca tempo. É um presente e é um conteúdo fantástico para você aprender mais da Bíblia e saber exatamente o momento da história em que nós estamos vivendo. Peça agora, Verdades para o Tempo do Fim, é de graça. É para você, graças ao projeto Anjos da Esperança, que nos proporciona a chance de mandar cursos bíblicos, milhares por dia, para todos aqueles que pedem aqui pela Novo Tempo. Não deixe de ter o seu também, tá bom? Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Muito bem, tem uma próxima pergunta aqui pelo nosso Facebook. Você que está chegando agora aí no canal da Novo Tempo, está zapeando, caiu aqui na Novo Tempo. Esse é o Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. E se você tem alguma dúvida sobre a Palavra de Deus, manda pra gente. Você pode mandar pelo SMS. Eu recebo aqui na hora, 0 operadora 12, 0 operadora 12, 981, olha o branco, agora deu um branco, hein? 0 operadora 12 98151 0101, olha aí, há 10 anos falando esse número, não é possível ter esquecido esse número, 98151 0101, você manda, eu recebo aqui na hora, pelas redes sociais, Facebook namiradaverdade.nt, nosso Instagram, @namiradaverdade e também o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Chegou aqui pelo nosso Facebook a Rosângela Medeiros. Obrigado pela sua pergunta, Rosângela. Sua pergunta foi pescada. Ela diz assim, com todo carinho: adoro o programa e estou aprendendo muito sobre a Bíblia. Tem uma pergunta. Em Atos 2, verso 21, diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ela diz, então, como fica? Aí não fala qual religião, qual pessoa, se foi batizado, se não foi batizado, só invocar. Se invocar o nome do Senhor, será salvo? É isso mesmo? Professor Leandro Quadros, o que está querendo dizer essa palavra aqui? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Atos capítulo 2, verso 21. Temos que entender isso aqui com base no contexto bíblico de como ocorre a conversão e a salvação de um ser humano. Vamos ler aqui um texto paralelo que está no próprio livro de Atos, em Atos 16, a partir do verso 30. Antes, eu queria só mandar aqui rapidamente um abraço, né? O Ian está aqui assistindo ao vivo o nosso programa, um telespectador, e ele pede para nós mandarmos um abraço para a sua irmã Yasmin e para a mamãe Lucila. Elas moram em Campo Mourão, no Paraná. Que Deus abençoe a vocês, amigas telespectadoras. Será um prazer um dia recebê-las também aqui nos nossos estúdios quando puderem vir, tá bom? Veja o que diz Atos 16, por exemplo, 30 em diante. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, o testemunho bíblico é que a aceitação de Jesus envolve a expressão pública de fé nele pelo batismo e o testemunho público mostra que a pessoa tem que aprender da palavra. Então você não pode pegar Atos 2:21 isolado, porque aqui o propósito do apóstolo é outro. Pedro está fazendo aqui um discurso
né? E nesse discurso, quando ele fala do dom profético, né, ele diz no verso 21 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele judeu que aceitar a Cristo como Messias vai ser salvo. Então não é só invocar o nome como se fosse um mantra. Jesus é um mantra, estou salvo. Isso não existe na Bíblia, tá? E quanto à igreja, você disse assim, ali não diz igreja. Mas em outros textos diz, Hebreus 10, 25 diz, para não deixarmos de congregarmos. Apocalipse 14, 12 diz que os justos, os santos, nos últimos dias guardarão os mandamentos de Deus e terão testemunho de Jesus. Então, não estude, querida irmã, a Bíblia só por este verso isolado, né? Então, é bom que você pegue este verso e veja outros sobre o mesmo assunto para depois formar a sua conclusão. Mas muito obrigado por sua pergunta, muito oportuna e nos ajuda, né, a podermos dar a você e a outros telespectadores queridos algumas dicas, né, para estudarmos a palavra de Deus. Agora, chegou aqui uma pergunta pelo SMS, foi pescada aqui, quem mandou foi o Mader, de Curitiba, Paraná. A pergunta é a seguinte: o que acontecerá com as pessoas que não adorarem a besta, já que não poderão comprar nem vender? Isso o Apocalipse diz, que vai chegar um momento em que só poderão comprar ou vender aqueles que tiverem um número ou a marca da besta. E aqui a pergunta é, o que vai acontecer então com aqueles que não adorarem a besta? Professor, o que a Bíblia nos orienta aí sobre isso? Bom, em primeiro lugar, como eles serão boicotados economicamente, então a primeira coisa que vai acontecer é que eles não vão poder usar seu dinheiro, seu cartão de crédito e tudo mais. Então eles passarão por um momento de perseguição e prova. A Bíblia não descreve os detalhes e nem o tempo de duração disso, mas será um tempo curto, pelo que nós vemos aqui no Apocalipse, mas a Bíblia mostra o que acontecerá depois, quando eles resistirem e permanecerem fiéis a Deus. Por exemplo, o capítulo 14, verso 1 diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aí o verso 4, são esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, mulher é um símbolo de igreja em profecia. Então, estas pessoas que não se macularam com igrejas falsas, não se macularam também com o poder representado pela besta que influenciou tais igrejas. E essas pessoas são vistas como vitoriosas diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro. E nós podemos utilizar-nos de alguns textos bíblicos para sabermos que neste período de boicote econômico e perseguição, Deus continuará com o seu povo. O Espírito Santo não continuará atuando mais nos ímpios, mas com o seu povo ele continuará. Por exemplo, o que diz Hebreus 7, 25, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo nunca deixará o seu povo sozinho. Cristo continuará ajudando o seu povo. Quando Cristo terminar a obra de intercessão e os ímpios não terem mais o poder refreador do Espírito, Cristo continuará pelo Espírito Santo atuando nos seus filhos. Então nós teremos o refrigério do Espírito Santo, teremos um batismo maior do Espírito Santo, que a Bíblia chama de chuva serôdia. Então esta capacitação especial do Espírito vai possibilitar que nós passemos por esse tempo de prova com mais tranquilidade. E nós podemos pegar alguns textos do Antigo Testamento e aplicar também para esses casos. Por exemplo, o Salmo 91. Por que nós podemos aplicar o Salmo 91? Porque diz o texto bíblico em Apocalipse 15, 16, que as pragas do Apocalipse, que são os juízos finais de Deus, cairão sobre os ímpios e adoradores da besta. E aqui o Salmo 91 diz o seguinte, que em relação aos justos, verso 10,
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então nós podemos aplicar o Salmo 91 para esse momento de boicote econômico de Apocalipse 13, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E assim como ele não permitiria que praga alguma chegasse à tenda, doença alguma chegasse à tenda do seu justo, ele não vai permitir que as pragas do Apocalipse cheguem sobre seus filhos. Então Deus vai garantir o nosso alimento, o nosso cuidado, a nossa proteção. Agora, aquele que não aceitar a Cristo como Salvador e aceitar o sinal da autoridade da besta, ele vai ser castigado com as pragas do Apocalipse. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Francinete Fernandes. A Francinete Fernandes, ela pergunta o seguinte, professor, é lá de Manaus. Obrigado a você que está acompanhando o nosso programa aí de Manaus, você que tem acompanhado sempre o nosso programa. A pergunta dela é a seguinte: o que quer dizer uma mulher ser submissa ao seu esposo? Hoje em dia, professor, essa questão de submissão traz muito debate. E a questão é a seguinte: a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. O que quer dizer isso? A submissão na Bíblia, nós vamos ler aqui Efésios 5, 22, contextualmente. A submissão da mulher na Bíblia é um respeito da mulher para com a função do marido de ser o cabeça do lar. Perceba que eu disse o termo função. Por quê? Porque após o pecado, homem e mulher têm funções diferentes no lar e na família. E essa diferença de funções não afeta em nada a essência de cada um. Por quê? De acordo com Gênesis 1, 27, tanto o homem quanto a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Então a submissão bíblica nada tem a ver com inferioridade. Quem pensa isso está pensando numa heresia, né, numa distorção do texto bíblico. E eu vou mostrar isso aqui no contexto. Com base no que a esposa deve respeitar a função do marido pós-pecado, em que Deus coloca o marido como cabeça do lar e a mulher como o coração do lar, diríamos assim, para que as coisas funcionem melhor neste mundo de pecado. Vou ler Efésios 5, 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, primeiramente. Essa submissão ou respeito é como ao Senhor. Então, um marido que não trata a esposa como o Senhor trataria, ele não tem direito desse tipo de submissão, né? Segue, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então ele apresenta aqui uma hierarquia de funções pós-pecado, né? Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto é forte. Aqui diz que o amor do marido deve ser o mesmo tipo de amor de Cristo para com a igreja, ao ponto de se entregar por ela, ou seja, um amor sacrificial. Um marido que não está disposto a dar a vida pela sua esposa, ele não tem direito de ter uma esposa em casa submissa, ou seja, que respeite a sua função, porque ele não exerce a sua função de marido, né? O marido cristão, ele ama a esposa como Cristo ama a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Então é este tipo de submissão que a Bíblia fala. Algo que o marido realmente corresponda, mereça. Ok? E aí você pode ler depois o versículo 28 também, 29, que fala da importância do marido cuidar da esposa, porque o texto fala assim, né? Que se o marido não cuida da esposa, é o mesmo que ele não cuidar do próprio corpo dele. Então a pessoa tem, como a pessoa cuida do seu próprio corpo, tem que cuidar também da esposa, né? Então é um texto muito importante, Efésios 5, para nos mostrar a submissão do ponto de vista bíblico, né?
que mostra que a esposa está sob a liderança do esposo como cabeça do lar nesse contexto pós-pecado. Agora, se o marido não ama a Cristo ao ponto de, não ama a esposa ao ponto de dar a vida por ela, ele não é um marido cristão, ele não merece receber, obviamente, esse tipo de submissão. Muito bom, professor. Mais um intervalinho rápido. A gente volta já já. Já estamos de volta e vamos rapidinho para mais uma pergunta que essa chegou pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o William Messias. Ele é de Itápolis, São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte: professor, já fui da congregação cristã e hoje estou na Assembleia de Deus, pois agora estou com uma grande dúvida. Na congregação se dizia que lá era a salvação, sendo que atualmente na Assembleia de Deus eles dizem que só ali é a salvação. A minha pergunta é: qual igreja salva? Professor, a gente pode dizer que uma igreja salva? Como é que é isso? Olha, meu irmão, aí tem duas questões importantes para tratarmos. E olha que interessante, tem logo no mesmo blog aqui, o pessoal também já teve um irmão aqui que já mandou ver aqui. Deixa eu só pegar uma perguntinha enquanto você vai procurando aí, professor. E ele falou assim, ó, quer ver, ó? Há alguns dias tenho observado vocês adventistas, como vocês têm coragem de falar coisas distorcidas, sabendo que a única igreja correta é a Assembleia de Deus. Tem o nome da Assembleia na Bíblia. Não, então, é a sinceridade das pessoas, né, professor? A gente não pode desprezar isso. Agora, será que a Bíblia fala que se alguma religião, se alguma denominação religiosa salva? Veja, antes, esse querido irmão que diz que nós falamos coisas que não estão na Bíblia, o irmão tem que dizer quais são essas coisas para nós podermos avaliar e vermos se o irmão está certo ou não, né? Então, pode enviar a nós quais são as coisas distorcidas da Bíblia que nós apresentamos e nós vamos aqui conferir para ver se é realmente assim, tá? Então, essa é a primeira coisa que se deve fazer, não podemos fazer afirmações soltas ao ar, né? Outro ponto, a Bíblia não diz que igreja é o passaporte para o céu, apesar de que a igreja tem um papel importante no processo de condução do crente a Jesus. Eu vou explicar isso. Primeiro, o passaporte para o céu é Cristo. Tá? João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos filhos de Deus viveram de acordo com a luz que receberam do Espírito, aceitaram a Jesus e não fizeram parte das mesmas igrejas. Martinho Lutero, grande reformador protestante, não fez parte da mesma igreja que John Wesley. Não frequentaram a mesma igreja, por exemplo, que John Hus, Wycliffe. Ok? Eram pessoas comprometidas com Cristo e que viveram a verdade que receberam. E se tivessem recebido mais luz, tinham aceitado esta luz. Então, o primeiro ponto, o passaporte para o céu é Cristo. Agora, isso não tira a importância de nós congregarmos. Por quê? Porque 1 Coríntios 12 diz que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, é uma extensão de Cristo na terra com um propósito: fortalecer-nos e nos preparar para cumprirmos com a missão de levar outras pessoas a conhecer o Evangelho. E com isso nós vamos estar avançando com o reino de Deus neste mundo. É por isso que o capítulo 12 diz que cada um recebe um dom espiritual e o verso 7 fala, com um fim proveitoso, né? Então os dons são para edificação dos próprios membros. Então, alguns dizem que não é importante adorar a Deus em igreja, eu posso adorar em casa. Isso não tem nada a ver, porque através da união entre as pessoas na igreja,
em que elas podem fortalecerem-se mutuamente com o exercício dos dons espirituais e com o trabalho de evangelização, cada um cumprindo o seu dom espiritual. Tá? E um outro texto importante para essa nossa análise é Hebreus 10, 25, né? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E aí o texto continua dizendo que quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos admoestar-nos uns aos outros, mais devemos conversarmos, aconselharmos uns aos outros a nos mantermos firmes. Então, a igreja não é o passaporte para o céu, mas ela faz parte do plano de Deus, sim, para preparar os seus filhos para o céu. Tá? Então, por isso, nós não podemos desconsiderar a importância da igreja jamais. Agora, mas também não podemos colocar uma placa de igreja como sendo o meio de ir para o céu, porque não é assim que a Bíblia ensina. Agora, a Bíblia nos dá, assim, vislumbre de um grupo de pessoas que vão estar preparadas para a volta de Jesus, não é isso? A Bíblia nos dá um vislumbre, mas isso não significa, por exemplo, que as pessoas que estão dentro de uma igreja, elas realmente fazem isso. A Bíblia dá um vislumbre, mas na parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, Jesus fala que o trigo e o joio, que são duas plantas, né? Uma é a planta boa, o trigo, e o joio é a erva ruim, a planta ruim, vão crescer juntos. Então, muitos acham que tem essas características, mas não são trigo, são o joio que vai ser queimado no lago de fogo. Então, cada um tem que avaliar por si mesmo se, além de seguir essas características, está sendo na sua igreja trigo ou joio. Eu percebo, por exemplo, em várias igrejas, né, tem muito fofoqueiro, que acha que é trigo, mas ele é joio, muito reclamador, que acha que é trigo, que é joio, muito indivíduo que só reclama e não faz nada dentro da igreja, é joio, não é trigo. Então, muitas vezes fazer parte de uma igreja não indica que ele seja necessariamente trigo. Ele pode ser o joio de Satanás plantado ali dentro. E a Bíblia oferece, sim, algumas características para nós considerarmos na escolha de uma igreja, para também não sairmos por aí escolhendo qualquer igreja, né? Porque você sabe que, infelizmente, a religião tem sido mal utilizada até mesmo como fonte de comércio. Então, você tem que ter cuidado. Vamos ver aqui algumas características de uma igreja que você deve considerar. Eu vou começar pela primeira, né? Que é de João 13:35, que diz assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, a primeira característica de uma igreja para você escolher: os irmãos têm que demonstrarem amor sincero uns pelos outros. Se é uma igreja em que todos ficam ali brigando, peleando, fofoqueando, um querendo ter um cargo do outro, pode saber, aqueles ali, a maioria é joio, tá? Então, a primeira característica de uma igreja de Cristo: os seguidores se amam, se respeitam, cuidam-se. Outra característica encontramos em Tiago 5:27, melhor, 1:27, que diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui é uma outra característica, né? É uma igreja que se preocupa com os órfãos e com as viúvas. Não fica olhando só para o próprio umbigo, mas se preocupa também com aqueles que precisam e se preocupa em guardar-se incontaminado do mundo. E uma terceira característica, que vai fazer parte da igreja dos filhos de Deus no tempo final, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, que são os crentes, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esses crentes também têm uma compreensão correta entre fé e obras. Eles entendem que as obras não são meio de salvação, mas entendem que elas são o resultado de um coração transformado. Então, uma igreja também tem que respeitar a lei de Deus. E qualquer igreja que diga que a lei de Deus foi abolida, ela também está levando as pessoas para um caminho errado. Então, avalie todas essas características, escolha uma igreja com oração e sinceridade e decida ser trigo e não ser joio, porque a presença numa igreja assim não garante que você seja trigo. Só você e Deus sabem se você é trigo ou se você é joio.
Muito bom, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Participe lá, @Na Mira da Verdade. Quem mandou foi o Bruno Jefferson. Bruno, a sua pergunta foi pescada e ele diz o seguinte, ele é de Goiânia. Um abraço aí aos nossos queridos telespectadores goianos que acompanham a nossa programação aqui. A minha pergunta é sobre o livro de Sinfonias, no capítulo 1, versos 14 até o 18, que fala do grande dia do Senhor, que esse grande dia do Senhor está perto. E o dia que está falando Sinfonias é o dia da volta de Jesus? E aí, professor, esse grande dia que a Bíblia fala é o dia da volta de Jesus? Sinfonias está falando sobre esse dia? Sim, pelo seguinte, o dia do Senhor na Bíblia, ele se refere maiormente ao dia do juízo final ou se refere ao sábado, né? Então, uma das duas coisas. Aqui no contexto de Sinfonias, aqui se refere ao dia do juízo. Óbvio que primeiramente se referia a um dia do juízo contra os filisteus e contra nações pagãs que assediavam Jerusalém. Então, a aplicação primária aqui é o juízo de Deus sobre essas nações pagãs. Agora, nós podemos aplicar isso também ao juízo final, à volta de Cristo, quando ocorrerá o juízo definitivo de todos os ímpios. Mas, primariamente, lembre-se, são os juízos sobre as nações pagãs que oprimiram o povo de Israel. Muito bem. Queria mandar um abraço a esse telespectador que veio aqui conhecer a gente de pertinho, ver se realmente o programa é ao vivo, se as perguntas não são nada armadas. Nós temos aqui hoje o nosso querido Ian, que vem lá de Apucarana, no Paraná. Um abraço aí, Ian. Um abraço a você, obrigado por você estar aqui acompanhando o programa. E um abraço aos nossos queridos telespectadores do Paraná, de todas as cidades do Paraná. Aí nós temos dezenas de cidades em canal aberto aí. Um abraço todo especial a você, paranaense, que acompanha a nossa programação. Professor, temos alguns minutinhos ainda. Essa pergunta aqui, ó, é daquelas capciosas, meu professor. Quem mandou que foi o Carlos, ele é de Tabatinga, no Amazonas. Ele diz o seguinte: o rei Davi foi um homem que tinha inúmeras mulheres, além da sua esposa. Porém, a lei de Deus diz: não adulterarás. Isso significa que ele não guardou esse mandamento. Só que o livro de Atos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Me esclareça, por favor, como o programa ou melhor, olha só, ele diz o seguinte, me esclareça, por favor, depois ele diz: amo o programa, me tornei inclusive anjo da esperança e aprendo muito com vocês. Meu irmão, obrigado por você acreditar no Ministério da Comunicação, no Ministério da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, a qual o projeto Anjo da Esperança tem feito tudo isso acontecer. Você é Novo Tempo. Obrigado por você ser um anjo da esperança, viu? E aí, professor, como é que fica aí? Davi era segundo o coração de Deus, mas você mesmo disse aqui, umas perguntas atrás aqui, que ele era um mulherengo danado, e realmente a Bíblia mostra isso, não é? Sim. O que acontece? Davi era um homem segundo o coração de Deus antes de se afastar de Deus. Depois que ele se afasta de Deus, ele já não é um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele se arrepende dos seus erros, ele volta a ser um homem segundo o coração de Deus. Outro detalhe, Deus nunca autorizou a poligamia, mas ele tolerou na sua misericórdia numa época em que o povo era viciado nisso e numa época em que as mulheres seriam as mais prejudicadas caso, por exemplo, Deus ordenasse o seguinte: ó, você já está com 5 esposas, por exemplo, deixe as 4 e fique só com a primeira. Isso ia trazer um estrago muito grande, porque a mulher que era deixada pelo marido, ela perdia todo o direito de ter um sustento, de ter uma herança para os filhos, e ela era considerada uma amaldiçoada. Então Deus teve que, com amor, tolerância, misericórdia, lidar com a situação da melhor forma naquele contexto para ir reeducando o seu povo para parar de fazer aquilo. Então o que nós vemos na Bíblia? É um Deus misericordioso, um Deus bondoso e um Deus que registra as quedas dos grandes homens exatamente para nós vermos
que se eles erraram, nós também somos passíveis de erros e que nós podemos aprender com os erros deles. E aí eu finalizo lendo 1 Coríntios 10, verso 11, que diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então nós podemos aprender com essas histórias e não fazermos a mesma coisa. E se fizermos, e se cairmos, nos lembrarmos de que Deus, por meio de Jesus, pode nos perdoar, assim como perdoou outros personagens bíblicos. Muito bem, professor. Infelizmente não temos condições de colocar mais uma questão na mira da verdade. Nosso tempo já acabou aqui, mas eu queria agradecer muito a você que mandou suas perguntas. Não desista aí se a sua pergunta não foi pescada. São milhares de questões que chegam aqui, mas é muito importante a sua participação, tá bom? Obrigado por você fazer o nosso programa acontecer. Professor, mais uma vez obrigado aí pelas respostas bíblicas. Com certeza todos nós aprendemos mais da palavra de Deus. Foi muito bom, amigo, estarmos juntos aqui. E lembre-se, amigo telespectador, que você, neste programa, sempre que tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!